De volta aqui, pessoal, mais uma aula de física. Agora é a vez do módulo 40. A gente está tratando aí desde o módulo 39, a gente vai até o módulo 42. O 43 também vai ser, já posso adiantar isso. Tratando do movimento circular uniforme. No vídeo anterior, que foi até um pouco longo, a gente teve a oportunidade de formalizar o movimento circular uniforme, fazer alguns exercícios. E agora a gente vai no módulo 40 para outros mais exercícios, sendo que é importante lembrar que você tem duas velocidades, você tem a aceleração centrípeta, dependendo do que o exercício pedir, a gente vai ter que se virar aí na hora de definir qual que é a grandeza que a gente vai calcular, certo? O exercício número 1 fala o seguinte, vamos lá todo mundo na página 151, eu preciso que vocês acompanhem a leitura comigo, e completem a resolução. Essa resolução vocês devem escrever. O funcionamento do limpador de para-brisa deve ser verificado com o motor ligado nas respectivas velocidades de acionamento, devendo existir no mínimo duas velocidades distintas e a parada automática. A velocidade angular menor deve ser 20, agora presta atenção nesse dado, a velocidade menor deve ser 20 ciclos por minuto, enquanto a maior deve ser 15 ciclos por minuto a mais, né? Em vez de ele falar que uma tem que ser 20 e a outra tem que ser 35, ele falou que a menor tem que ser 20 e a outra tem que ser 15 a mais, certo? Considere um automóvel com um limpador de para-brisa dianteiro de raio 40 e o traseiro de raio 20, como mostra a figura. Tá? Aí o raio dianteiro e o raio traseiro... dianteiro e traseiro eu estou representando aqui na minha resolução por D e T, viu, pessoal? Com base no exposto, assinale a alternativa correta para as razões angular dianteira por angular traseiro, linear dianteiro por linear traseiro, respectivamente, para pontos da extremidade do limpador desse automóvel, se a velocidade de acionamento do traseiro for a menor. Então, peraí. Lá em cima falou que a menor tinha que ser 20, então a do traseiro é 20, que aí logo no final do enunciado está falando que o menor tem que ser o do traseiro. O maior, então vai ser o do dianteiro, tem que ser 15 a mais, então 35. Praticamente pronta a primeira parte, porque ele quer saber qual é a relação da angular do dianteiro pela angular do traseiro. Dianteiro 35, traseiro 20, dividiu, simplificou por 5, deu 7 quartos. Agora, para saber a linear, eu vou lembrar que a velocidade linear é a angular vezes o raio. Gente, não esquece dessa relação, isso ajuda demais. Velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Só que aqui é do traseiro e aqui é do dianteiro. E ele quer que a gente divida do dianteiro pelo traseiro. Do dianteiro é a velocidade angular do dianteiro pelo raio do dianteiro, do traseiro, velocidade angular do traseiro, raio do traseiro. Esse do dianteiro pelo traseiro, aqui em cima eu consegui, 7 quartos. Agora o raio do dianteiro é 40, o do traseiro é 20. Eu posso simplificar aqui os zeros e cortar o 4 com o 4, dá 7 sobre 2. Então a resposta vai ser a letra C. O número 2 traz uma figura aí sobre o relógio municipal de Manaus, mas aí está pedindo o seguinte logo abaixo. Considere 2 pontos nos ponteiros desse relógio, que poderia ser inclusive num ponteiro de um relógio qualquer, viu, gente? Um deles, M, situado na extremidade do ponteiro dos minutos, e o outro, H, na extremidade do ponteiro das horas, cujo comprimento é menor, né? Naturalmente, num relógio de ponteiros, o ponteiro do minuto é maior do que o da hora, né? Com relação às velocidades escalares lineares e angulares dos pontos, é correto afirmar que nós vamos ter que comparar qual que é maior, qual que é menor, na verdade, né, pessoal? Mas assim, vamos pensar, quem que gira mais rápido, né, de qualquer maneira, ou quem dá mais voltas? O ponteiro do minuto, ele gasta 1 hora para dar uma volta, enquanto o ponteiro da hora vai gastar 12 horas para dar uma volta. Isso implica que a velocidade angular do ponteiro do minuto é 12 vezes maior, quer dizer, ele dá 12 vezes mais voltas do que o ponteiro da hora, no mesmo tempo, né? Repetindo, ele gasta 1 hora só para girar, enquanto o outro gasta 12 horas. E outra coisa, a velocidade linear, além de depender dessa angular, que do minuto já é maior, também depende do raio.
E como o raio dos minutos é maior do que o raio do ponteiro das horas, por dois motivos. Ele já tem a velocidade angular maior, o do minuto, e também tem o raio maior, então a velocidade linear dele também vai ser maior. A resposta é a letra A. Ambas são maiores para o ponto M, ok? Agora, o número 3 tem uma informação importante aí sobre satélites geoestacionários. O satélite geoestacionário, para você ter uma ideia, é o satélite que ele é colocado propositalmente, ele é um satélite artificial, normalmente usado em comunicação, em defesa e tal, para poder sempre ficar sobre um ponto específico da Terra. Ou seja, a Terra vai girar e o satélite vai estar girando junto sempre em cima do mesmo ponto que a Terra está. Por isso que ele chama geoestacionário ou estacionário, porque ele está parado em relação à Terra. Mas ele está parado em relação à Terra porque ele tem a mesma velocidade angular da Terra, ou seja, ele dá uma volta na Terra inteira ao mesmo tempo que a Terra gasta para dar uma volta nela mesma, ou seja, 24 horas. Então, se ele foi lançado para ficar em cima de um ponto determinado do Brasil, por exemplo, ele vai ficar o tempo inteiro nesse mesmo ponto sobre o Brasil, porque ele vai gastar as mesmas 24 horas que a Terra também gasta. E detalhe, ele tem velocidade constante em módulo, porque ele executa um movimento circular uniforme, mas não está livre de aceleração porque ele tem aceleração centrípeta, certo? Por isso que a nossa resposta, falando tudo isso, vocês podem olhar as opções, a nossa resposta vai ser a letra D, porque simplesmente sua velocidade escalar não depende de sua massa, depende só do raio e de quanto tempo que ele vai gastar. Agora, se a gente for falar aqui, qual foi a força que o motor teve que fazer para colocar ele em órbita? Aí sim depende da massa, mas a sua velocidade não. Por último aí, galera, o número 4. 2 discos estão fixos em um eixo e separados por uma distância de 25 centímetros. O eixo gira com frequência constante de 1.200 rotações por minuto. Um projétil com velocidade constante de módulo V se desloca paralelamente ao eixo e perfura os 2 discos. Imagina, o projétil, como se fosse a bala de um revólver, vai furar o primeiro disco que está à esquerda, por exemplo, e obviamente ele vai pegar o disco na direita. Só que não vai pegar igual retinho assim no primeiro desenho, porque o tempo que gasta para o projétil furar o disco 1 e chegar ao disco 2, o disco continua girando, né? Então, vai girar um ângulo, de acordo com o exercício aí, de 12 graus. Que já, vamos adiantar, eu preciso lembrar que π radiano vale 180, então esses 12 graus vai ser uma volta de quantos radianos? Aí se eu multiplicar cruzado e isolar, é por regra de 3. π sobre 15 radiano que ele vai girar. Então, quer dizer, quando o projétil pega o primeiro disco e ele leva um tempo para ir para o segundo disco, quando ele atinge o segundo disco, em relação ao momento em que ele atingiu o primeiro, se você for ver a diferença dos 2 furos, vai dar uma diferença de 12 graus ou π sobre 15 radiano. Outra coisa, 1.200 rotações por minuto, eu vou ter que dividir por 60 para passar para hertz. Aí vai dar 20 hertz. Agora a gente já está pronto para responder o exercício na letra A. O intervalo de tempo que o projétil gasta no trajeto entre os 2 discos. O intervalo de tempo que o projétil vai gastar é o mesmo que o disco gasta para dar π sobre 15 de volta. Π sobre 15 é uma velocidade angular, que é o ângulo sobre o tempo. É exatamente esse tempo que eu quero. Vou calcular ele indiretamente porque ele quer o tempo que o projétil gasta, mas o projétil gasta é o mesmo tempo que o disco gasta para girar. 2π vezes a frequência é a minha velocidade, mas o ângulo girado é π sobre 15 e isso tem que ser dividido por ΔT de novo aqui. Agora a frequência é 20, então 2π vezes 20 dá 40π. E aqui eu posso multiplicar pelo inverso da segunda, dá π sobre 15t. O π eu posso cortar e passar o 40 dividindo aqui, trocando de lugar 1 sobre 600, que é o tempo que gasta para o projétil sair do disco 1 para o disco 2, ou para o disco girar 12 graus. Letra A está pronta.
Para finalizar, a letra B pergunta qual que é o valor da velocidade, que aí depois de achar o tempo, aliás, se tivesse perguntado só o que está na letra B, eu teria que fazer o da letra A do mesmo jeito. Já está avaliado aí. A velocidade é a distância pelo tempo, a distância de 25 centímetros, ou 0,25 metros. E o tempo é o mesmo tempo que o disco gastou para girar. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 150 metros por segundo é a nossa resposta do número 4 da letra B. Assim a gente encerra mais esse módulo. Valeu? Até mais!